Muito bom dia a todos. Com a convocação do conselheiro substituto Sérgio Maciel, declaro aberta a sessão do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Passo a palavra à coordenação do plenário para fazer a leitura da ata da última sessão. Ata da 8ª Sessão Ordinária do Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 31 dias do mês de março do ano 2026, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, reuniram-se os senhores conselheiros. Conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, conselheira Renata Pereira Pires Calheiros e conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Ina Andrade Pimenta. Havendo quórum regimental e diante da presença do Ministério Público de Contas, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Na hora do expediente, não houve quem quisesse fazer uso da palavra. Nesse momento, o excelentíssimo senhor presidente apresentou ao Pleno duas propostas para dar encaminhamento aos processos que se encontrem prescritos com base na decisão do STF, cuja deliberação ficou adiada para a próxima sessão. O excelentíssimo senhor conselheiro presidente, uma vez que não se fará presente na próxima sessão, deixou registrado seu voto. Ainda a presidência informou o adiamento da pauta do conselheiro Anselmo Brito ante a sua ausência justificada. Em seguida, passou-se a ordem do dia. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 5624/2021, prestação de contas de governo municipal, aprovado parecer prévio. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 6791/2024, prestação de contas de governo municipal, aprovado parecer prévio. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 1123/2026, representação aprovada a proposta de decisão. Nesse momento, o corregedor conselheiro Rodrigo Siqueira assumiu a presidência em exercício. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geraldo Santos, TC 1466/2023, representação aprovada acórdão. TC 8105/2023, prestação de contas de governo municipal, solicitada à vista pela conselheira Renata Calheiros. E TC 7198/2025, prestação de contas de governo municipal, aprovado parecer prévio. Encerrada a ordem do dia, não havendo mais processos a relatar, nem quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente informou que não estará presente na próxima sessão, em razão de uma viagem internacional a serviço da Atricom. Por fim, encerrou a sessão, convocando a todos para a próxima no horário regimentar. Em discussão a ata. Em votação, conselheira Cleide. De acordo, presidente. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu não estava presente, mas me dou por inteirado e entendo em declarar meu voto positivamente, senhor presidente. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Presente. Aprovada. Eu gostaria de fazer o registro a pedido. O conselheiro Otávio, em razão de viagem, ele está solicitando o adiamento do processo 6404/2021. Conselheira substituta Ana Raquel, em razão de emergência médica, está solicitando também o adiamento do processo 3499/2025. E a conselheira Renata, por fim, está solicitando o adiamento do processo 20152/2025. Nós teríamos, eu indago da coordenação de plenário, algum normativo para leitura, não, né? Nós temos aqui, senhores e senhoras, a solicitação do conselheiro Otávio, que colocou em votação na sessão passada de um ato ad referendo do Pleno, conselheira Cleide. Inclusive, todos nós votamos, com exceção do conselheiro Anselmo. E houve uma solicitação, na oportunidade, da conselheira Rosa, para que a gente a gente colhesse o voto do conselheiro Anselmo Brito a respeito de uma proposta, conselheiro Anselmo, da presidência, quanto ao arquivamento de acervo processual que se encontra nas diretorias técnicas, especificamente a DEFAFOI, a DEFAFON e a DEFASENF, de processos físicos, cuja tramitação se deu antes dos processos eletrônicos e que não se encontram migrados no sistema ETCE. Houve uma discussão rápida aqui no Pleno, na oportunidade, e a gente
o presidente presidente em exercício colheu o voto dos presentes no sentido de referendar o arquivamento da proposta referendar o ato com a proposta de arquivamento dos processos físicos da diretoria de fiscalização. E aí eu coloco novamente para Vossas Excelências, inclusive para o conselheiro Anselmo fazer as considerações que ele entender que são cabíveis e poder votar quanto a esse ato. Senhor presidente, primeiramente, eu não acho que seja uma providência no intuito de racionalizar o trabalho do tribunal, mas eu não conheço o teor do ato, não sei como está escrito, não tenho a mínima ideia. Eu fico receoso em dar um ok sem saber exatamente o texto daquilo em que eu estou dizendo que está ok, sem ter lido, sem tomar conhecimento. Então, eu até sugeriria, senhor presidente, que o texto, eu não sei se foi distribuído aos colegas, mas não foi distribuído ao meu gabinete, ele não foi encaminhado para que eu tomasse ciência do texto. E além do mais, eu só quero deixar registrado, senhor presidente, o seguinte: em pesquisa colhida no dia de ontem pela minha assessoria, sobretudo em processos do SIM, dão conta que no tribunal existiria cerca de 255 mil processos e meio. Do meu gabinete aqui tem um número que até reduziu bastante, embora o SIM não seja mais utilizado, mas reduziu bastante, que de tempos em tempos eu faço essa pesquisa no SIM. E eu, pelo que eu me dei por inteirado, foi discutido na sessão, a discussão, mas não o texto em si do ato, da providência. Porque, pelo que eu entendi, antigamente, há muito tempo, o tribunal tomou providência em sobrestar alguns tipos de processo. Inclusive, deu origem à Resolução Normativa número 7, de 2015. Inclusive, dele excluindo expressamente que tipos de processos não poderiam ser sobrestados. Acredito que, no SIM, essa situação ficou caracterizada como arquivamento externo. Mas parece-me que o que foi discutido não foi apenas isso. Como declinou o conselheiro Rodrigo, foi todos aqueles processos físicos que não estariam migrados para o ETCE, então, por exclusão, são todos os processos do SIM naquele tempo que não foram, de fato, migrados para o ETCE. Então, no SIM, como eu já informei aqui, haveria 255 mil processos e meio, 255.458 processos, e nessa situação, claro que aqui eu não sei dizer exatamente quais estão a menos ou mais de 5 anos, mas tendo em conta que o ETCE é de idos de 2020, estamos em 2026, praticamente todos esses processos teriam mais de 5 anos. Eu acho, assim, de qualquer forma, temeroso sem isso estar devidamente assim equacionado, identificado, discriminado, porque, a exemplo, só na Defafon se tem 30 mil processos, dentre várias outras aqui, outros quantitativos que é possível pesquisar pelo site do tribunal. Senhor presidente, então, assim, para eu, pelo que me informado, para eu não ser o único a
a dar um entendimento negativo. Eu sugeriria, se fosse o caso, que o texto fosse distribuído para que eu, sabendo do texto, pudesse, de fato, me manifestar a respeito. Eu não sei se outros colegas receberam o texto, o nosso gabinete ele não foi enviado. Eu consultei ainda há pouco, novamente perguntei aqui para a minha assessoria. O texto em si ele é bem simples, né? Eu posso, se Vossa Excelência quiser, eu posso fazer. Pois não, Excelência. Pois não. Na verdade, são 4 artigos. O primeiro artigo, eu vou fazer a leitura na íntegra. Determinar de referendo do Tribunal Pleno o arquivamento do acervo processual das diretorias técnicas, entre parênteses, DEFAFO e DEFAFON e DEFASENF, fecho parênteses, cuja tramitação se deu anterior ao processo eletrônico e que não estão migrados no sistema ETCE. Isso é o CAPT. Parágrafo 1º. As diretorias mencionadas encaminharão o acervo processual à presidência para a ratificação da incidência da prescrição e consequente arquivamento. Parágrafo 2º. O referido acervo processual será enviado à Diretoria-Geral para os devidos procedimentos conforme Resolução Normativa 02/2021, publicada em 2 de março de 2021. Artigo 2º. Fica facultado a cada gabinete remeter seu acervo processual de que trata este ato da presidência, a fim de realizar o competente arquivamento. Artigo 3º. Este ato entra em vigor na data da sua publicação. E artigo 4º, por fim, revogam-se as disposições em contrário. Então, se Vossa Excelência se sentir apto a proferir o voto, é bem simples. Eu tenho, Excelência, algumas dúvidas, porque, pelo que Vossa Excelência leu, seriam apenas os processos que estariam na diretoria. Então, não seria 255 mil processos, seria 30 mil, mais 10 mil, mais 8 mil. Seria cerca de 50 mil processos. Todos que estão no SIM. Tá? Aí tem uma outra leitura que Vossa Excelência fez a respeito dos conselheiros, se quisessem, poderiam mandar do seu acervo. Perfeito, faculdade. Aí pergunto, que acervo? Do ETCE, que foi migrado? Processos físicos que não se encontram migrados. E porventura estejam no gabinete dos conselheiros. Dos conselheiros. Facultado, né? Eu sei, Excelências, mas como é que seria feito essa quantificação, identificação dos processos a serem encaminhados? E encaminhados fora do sistema, porque o SIM não funciona mais. Seria um ofício do gabinete, identificando. Eu acho que isso precisaria ser melhor tratado para... Excelência, nesse aspecto, se for assim preterível a minha manifestação hoje, pelo que eu aqui declinei, eu não ficaria à vontade em acompanhar esse ato da forma em que foi escrito, porque tem alguns pormenores que, por uma questão de cuidado, de zelo, a gente deveria, acredito na minha ótica, ler com mais de atenção, com mais vagar. Eu até solicitaria, se fosse o caso, que essa deliberação ela fosse, pelo menos, a minha solicitação, que fosse adiada pelo menos para a próxima sessão, para que eu pudesse avaliar com mais calma a respeito. E não sendo possível e sendo impreterível, não podendo passar de hoje, eu não teria condições de acompanhar positivamente da forma em que foi aqui lido o texto desse ato, desse normativo. Senhor presidente, minha sugestão era apenas adiar para que eu possa verificar com calma e, não sendo possível, o meu voto se encaminharia dessa forma, pelos dados que eu aqui dei.
Eu consulto a conselheira Maria Cleide, que conselheira. Nós, na semana passada, foi discutido também esse ato. Realmente eu não tinha acesso a esse... Não foi publicado esse ato, eu acredito, ainda, né? Aham. Não foi ainda publicado. Eu também entendo que não há nenhum prejuízo se a gente der a oportunidade ao conselheiro de se debruçar mais um pouco Ok. e fazer a leitura. Também gostaria que fosse enviado ao meu gabinete o ato, só para... Eu acho que não vai haver nenhum prejuízo se nós deixarmos para a próxima semana, a próxima terça-feira. É assim como eu entendo, presidente. Ok. Então, acolho a solicitação formulada pelo conselheiro Anselmo e com a manifestação da conselheira Maria Cleide pelo adiamento para a próxima sessão. Fica facultada a palavra para quem dela queira fazer uso. Eu já fiz o registro, né, dos adiamentos. Então, na ordem do expediente, eu passo a palavra à conselheira Maria Cleide para relatar. Presidente, não tenho nenhum processo na pauta de hoje. Palavra ao conselheiro Anselmo Brito para relatar. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro, ilustre membro do Ministério Público Oficial junto à Corte, no plenário. Excelências, segundo a que eu tenho registrado no meu controle de relatoria, eu teria hoje 3 processos para relatar, mas eu queria fazer um destaque, Excelência, que isso seja comunicado posteriormente à presidência ou ao setor respectivo, que há 2 processos, o 12272 de 2016, o 6341 de 2022, que o meu gabinete ele não pautou. Mesmo porque, segundo as informações que estão aqui, o processo 12272 de 2016 está no arquivo desde 24 de outubro de 2024. E o 6341 de 2022 encontra-se na diretoria do dia 30 de julho de 2024. Então, é o que está aqui registrado e eu quero que fique consignado e sem ato. E sendo dessa forma, o único processo que a minha assessoria pautou foi o processo 2784 de 2026, que, na verdade, veio entrar em adiamento e ou pauta da sessão anterior devido à ausência, não estava participando no encontro sobre inteligência artificial capitaneado pelo Tribunal de Contas de Minas Gerais. Senhor presidente, nesse processo, é um processo daqueles em que há uma representação da Receita Federal com relação a regimes próprios, em que não é apenas uma questão de transparência, de preenchimento de dados, mas é onde fica evidenciado um potencial dano. E eu apenas aqui gostaria de explicar o processo e, em qualquer dúvida, eu tento esclarecer a Vossas Excelências. Pedindo permissão também do órgão ministerial já para explicar o processo e como onde se identificou os fatos geradores são do exercício de 2022, onde se identificou irregularidades no recolhimento das contribuições sociais destinadas à Previdência Social, aquelas dispostas no artigo 195 da Constituição e que vão ali instituídas e trabalhadas na Lei 8.212 de 91, recolhimento das contribuições sociais destinadas ao PIS/PASEP, na forma da Lei 9.715 de 98, e com que a conclusão de ocorrências, segundo o consta de grave omissão, de parte significativa dos fatos geradores também das contribuições previdenciárias na GFIP-E social, nas
declarações das contribuições ao PASEP, inclusive a falta de recolhimento das citadas contribuições. É evidente que o tribunal não está aí a substituir o trabalho do órgão federal nessa fiscalização, mas, contudo, na questão dos eventuais acréscimos que podem impactar o patrimônio municipal, e aí que eu destaco a situação do potencial dano. E aqui eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, bem que não caberia, mas eu faço esse destaque, como já entendeu o STF, que o tribunal não teria competência para apurar, como vem na representação, essas questões de ato de improbidade envolvendo o tema. E eu aqui me especifico no que diz respeito aos autos de infração, aqui de modo mais detido, da contribuição previdenciária da empresa, entenda município, e da contribuição previdenciária dos segurados, que também há problema, e aqui não é competência nossa, mas destacar que uma potencial apropriação indébita desses valores, que falam no cerne de nossa análise, e, de certa forma, geraram como multa de ofício cerca de R$5.700.000 e como juros de mora cerca de pouco mais de R$2 milhões. Da mesma forma, na contribuição para o PASEP, que temos como R$303.000 como multa de ofício e mais R$111.000 como juros de mora. Então, Excelência, tendo em vista que esses valores acrescidos têm um potencial de realmente causar, evidenciar o dano ao patrimônio municipal pelo atraso e o não recolhimento, que o tribunal tem várias decisões, inclusive em tempos diferentes, que em aceitando essa denúncia, que ela atende ao que está estipulado na legislação, inclusive do artigo 104 de nossa lei orgânica, embora destaque que o tribunal também tem decidido em não receber para dar, aparentemente, um tratamento mais racional, juntando isso nas prestações de contas de governo e de gestão, e nesse caso o órgão ministerial entendeu em não acolher a situação representada como representação autônoma. Eu aqui, com todas as vênias, entendo por estar potencialmente evidenciado um dano a um patrimônio público, o tribunal deveria receber a representação e tomar as medidas de praxe, mesmo porque eu destaco que do que há aqui como forte para que não se receba essa apresentação a título de racionalidade no funcionamento do tribunal, os dois processos em que poderiam, do exercício de 2022, ser atribuída essa situação, um deles sequer está autuado, ou seja, nem processo existe. Então, não seria nesse processo verificado. E outro, que seria o da prestação de contas do referido exercício de 2022, que seria o processo 8476 de 2023, ele está na diretoria desde 6 de junho de 2024, inclusive sendo um dos motivos de
o nosso gabinete não ter relatado contas do exercício de 2022. No caso, está aqui, está parado na diretoria desde junho de 2024. Já estamos aí em abril de 2026. Então, por inclusive, as situações ditas como propícias a essa verificação, elas não estejam configuradas, reforça o meu argumento de que o tribunal deveria receber e tomar todas as providências necessárias à apuração da situação aqui, informada pela Receita Federal do Brasil, no que diz respeito ao regime próprio de previdência do município de Paços de Camaragibe, ali com fatos geradores todos do exercício de 2022. Esse seria o meu entendimento e demais dispositivos de praxe, senhor presidente. Senhor presidente, o Ministério Público de Contas exarou parecer nos autos, parecer número 17/2026, acolhendo jurisprudência, né, já afirmada aqui por esse tribunal, de que essas comunicações feitas pela Receita Federal do Brasil com relação a supostas irregularidades no recolhimento de contribuições previdenciárias e suas congêneres não devem constituir processo autônomo de representação, e sim serem juntados aos processos de prestação de contas de gestão, de governo da municipalidade, bem como de gestão dos respectivos fundos próprios de previdência dos servidores municipais. Em razão disso, a manifestação foi pelo não reconhecimento como representação e arquivamento do feito. Coloco a matéria em discussão. Queria pontuar, aproveitando a manifestação do Ministério Público, né, primeiro que a leitura que eu faço é que não se trata de regime próprio, né? Não se trata de regime próprio. Aqui é uma situação um pouco peculiar. É uma representação do Ministério da Fazenda que verificou, a partir dos seus critérios, o não repasse de contribuição previdenciária de servidores vinculados ao INSS, né? É uma situação um pouco peculiar. De qualquer forma, com todo respeito ao entendimento do conselheiro Anselmo, né, eu vejo que essa representação ela reforça ainda mais o nosso entendimento da importância de termos essas representações nas prestações de contas. Por quê? Veja só, é uma multa aplicada em 2025, com relação a fatos que ocorreram em 2022, muito provavelmente, se não existia qualquer outro motivo para negativação do certificado de regularidade previdenciária, esse certificado de regularidade previdenciária de 2025, ele passou a vir com a pecha de inválido, e a gente não pode responsabilizar o gestor de 2025, o gestor de 2026, por algo que foi dado causa em 2022. Esse eu acho que é o primeiro ponto, daí porque reforça sempre aquele argumento que nós levantamos sempre, da importância de você identificar o nexo causal entre aquele ilícito e o comportamento do gestor, né? Então, para mim, fica muito claro que o gestor de 2025 e o gestor de 2026, eles não poderão ser responsabilizados por um fato que aconteceu em 2022, né? Esse, para mim, é um ponto muito relevante, tá? Com relação à matéria, o tribunal ele já tem um entendimento pacificado no âmbito da corte, inclusive com maioria de votos. Eu acho que a única divergência seria do conselheiro Anselmo, né? Eu compreendo a preocupação do conselheiro Anselmo.
Acho até que essa busca por meios alternativos de solucionar o problema, ela acaba trazendo muito mais efeito do que simplesmente abrir como representação. Haja vista que nós não tivemos até hoje uma representação julgada. Nós tivemos um caso relatado pela conselheira Ana Raquel, né? Mas aquele lá não tinha nenhum relatório de auditoria. Nós tínhamos uma manifestação do setor de auditoria dizendo que estava prescrito o processo, mas nós não tínhamos sequer um relatório de auditoria para apontar quem deu causa, e se fosse o caso, apresentando através de uma matriz de responsabilidade, como já veio a ser exigido aqui no nosso tribunal, né? E alguns pareceres do Ministério Público têm levantado também essa necessidade, eu compreendo a preocupação garantista de alguns colegas com relação à adequada demonstração, de modo que, com a devida vênia ao voto trazido pelo colega, eu mantenho o entendimento no sentido de seguir o entendimento majoritário da Corte pela não abertura de processo de representação, a juntada dessas informações em todas as prestações de contas, a notificação da Procuradoria-Geral do município, do controle interno municipal, para, se for o caso, buscar responsabilidade regressiva de quem deu causa, em se confirmando administrativamente a multa que foi aplicada inicialmente pela União, né? E também em representar o Ministério Público Estadual para possível ação de improbidade administrativa e reparação do dano eventualmente causado. É como eu estou votando, a matéria continua em discussão. Senhor presidente, só fazer um esclarecimento, que na verdade aqui nada tem a ver com os gestores de 2025, 26, 27, 24, 23, a não ser que seja o mesmo. Mas aqui os fatos relatadores são de 2022, especificamente quanto ao gestor da época, não quanto aos gestores subsequentes, a não ser que seja o mesmo, né? E também a preocupação quanto à questão do dano é que em que se configurando haveria a necessidade do tribunal, como é que vai apurar, se não verificar, os meios de, esses sim, alternativos de se verificar situações, como aqui declinei, um estaria prestes a prescrever, o outro sequer foi autuado, não existe processo. Então, o tribunal não vai fazer nenhuma coisa e nem outra. Essa é a minha preocupação, ainda mais considerando o STF tem entendido que não vai mais albergar os graciosos certificados judiciais. Inclusive, já há decisões da Justiça Federal nesse sentido com relação aos CRPs, e isso é muito danoso. Primeiro, danoso em sentido amplo, pela questão do quanto da pecúnia que pode ser verificada numa atuação, inclusive, do tribunal, e também da outra questão que o sistema, o regime próprio, já que está fiscalizando o regime próprio de previdência, não regime outro, mas regime próprio de previdência, pode ter um problema sério no seu caixa, porque, segundo a legislação, um CRP inválido, irregular, não permite nem que aquela verba de compensação previdenciária seja recebida pelo município. E isso é muito ruim. Então, feitos pequenos esclarecimentos, só para justificar que não se trata de outros anos, e mais essas duas situações em que eu entendo, eu insisto, que é devido o tribunal fazê-lo, já que os meios alternativos que o tribunal vem aplicando, parece que esses é que não estão tendo um desenrolar razoável.
E insisto, no caso, o sugerido nestes autos, um está prestes a prescrever na diretoria, conforme a tese de prescrição adotada pelo tribunal, e o outro sequer foi instaurado. Não existe processo. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Conselheira Maria Cleide, quer fazer alguma consideração? Só 2 considerações. A primeira é que, nosso entender, não está prestes a prescrever, porque a multa foi aplicada em 2025, né? Então, o dano foi gerado em 2025. O segundo ponto é que não se trata de regime próprio, acho que ficou claro aqui, mas é de contribuição previdenciária realmente dos servidores, dos seletistas lá do município de Paço de Camaragibe. O terceiro ponto é que nós não estamos defendendo não fazer nada, nós estamos buscando formas de se fazer, porque a vida inteira nunca foi feito, né? A vida inteira foi aberto processo de representação, nós temos centenas ao longo de anos, e nenhum deles veio a ser julgado efetivamente pelo tribunal. A gente tem que ter essa consciência da nossa capacidade de atuação. Nós temos um plano anual de fiscalização, nós temos nesse plano anual de fiscalização estabelecimento de 20 unidades. Aí a gente volta para a questão que a gente está confundindo aqui de regime próprio, né? Que não se trata de regime próprio. Mas estabelecido 20 unidades de fiscalização de atos de gestão e, mesmo assim, nós estamos com dificuldade para atingir esse planejamento estabelecido no início do ano pela unidade técnica do tribunal. Então, admitir como representação e ficar lá parado, para mim, é não fazer nada, né? Com todas as vênias, o entendimento sei que existem outras formas, mas a gente tem que também ter consciência das nossas limitações como órgão de controle. Existem tribunais que estabelecem oficialmente regras digamos assim, de valor mínimo para uma atuação do tribunal, né? Mas até aqui no nosso tribunal, se a gente estabelecer uma regra de valor mínimo, a gente corre o risco de criar também acervos diante da nossa baixa capacidade. Então, conselheiro Anselmo... Não, é só registrar que os fatos geradores são 2022. Quando foi aplicada a multa justa, as consequências são outras formas de desdobramentos. Tá. Então, em votação, conselheira Cleide, como voto? Presidente, conselheiro Anselmo, eu entendo perfeitamente a preocupação tanto do conselheiro Rodrigo quanto do conselheiro Anselmo, mas estamos diante de uma situação que ambas as justificativas são bastante relevantes, tanto no sentido de planejamento, quanto na preocupação do conselheiro Anselmo é um fato que realmente precisa ser analisado. Mas, neste momento, temos uma jurisprudência que prevalece, né, que é juntar essas notificações, juntando as prestações de contas, que é o que está prevalecendo hoje aqui pelo Pleno. Então, com todas as vendas ao conselheiro Anselmo, eu mantenho esse entendimento, porque é a forma que nosso gabinete vem agindo. Então, acompanho integralmente o entendimento do conselheiro Rodrigo, né, e do próprio, como se colocou aqui, o Ministério Público. Conselheiro Sérgio, como vota? Gente, eu acompanho o entendimento da maioria desta Corte de Contas. Eu também compreendo a preocupação do conselheiro Anselmo, mas como Vossa Excelência aí já frisou, nós tivemos bastante representações com esse mesmo tema aí e que não foram concluídas, né? Então, assim, essa representação, essa admissibilidade iria provavelmente incorrer na mesma situação, né? A gente
admitiria essa representação e provavelmente ela também ela teria o mesmo destino das demais. Mas não por esse motivo, mas por entendimento da maioria dessa Corte de Contas, eu penso também que esse processo não deve ser instaurado, né? Portanto, eu acompanho o entendimento de Vossa Excelência e pedindo vênias aí ao relator, eu voto pela não admissibilidade da representação, senhor presidente. Então, proclamo o resultado por maioria de votos, vencido o relator, pela não instauração como representação e adoção de providências alternativas conforme jurisprudência majoritária, né, da nossa Corte. Conselheiro Anselmo continua com a palavra. Excelência, sim, sem mais processos para a pauta de hoje. Passa a palavra ao conselheiro substituto Sérgio Maciel. Não tenho processo a relatar, senhor presidente. Eu também não tenho processo a relatar. Eu queria facultar a palavra a Vossas Excelências. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, declaro a sessão.